Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos escuta. Esse é mais um episódio do podcast Vida Intelectual, um podcast que faz parte do ecossistema de podcast do BRM. BRM que é composto por duas empresas, a Apex, na qual eu sou o diretor, meu nome é Vitor Casagrande e sou um dos hosts desse podcast. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, Vitor? Tudo bom, pessoal? Meu nome é Gustavo Martins, eu sou sócio do Mendonça Machado Advogados. Legal. O Vida Intelectual é um podcast para quem de fato valoriza que uma vida bem vivida é aprender e aprender o tempo todo. Hoje a gente tem um convidado super especial aqui com a gente. É um convidado que a gente tem a chance de admirar a trajetória dele há alguns anos, né? Já recebemos ele há 2 anos atrás aqui enquanto associados do Instituto Líderes do Amanhã para entregar o Prêmio Liberdade. E no ano passado também, de longe, admiramos muito tudo que ele fez pela tragédia que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Com quem que a gente vai conversar hoje? Hoje estamos com o William Ling. O William Ling é presidente do Conselho de Administração da Évora S.A., dirige o Instituto Ling, uma organização filantrópica, e também é sócio da Associação Hospitalar Moinhos de Vento e conselheiro de várias instituições culturais, como o MASP e a Fundação Iberê Camargo. William, muito obrigado por vir bater esse papo com a gente. Estar aqui com vocês, né? Obrigado. Obrigado, William. A gente conhece um pouco mais a sua trajetória, mas tenho certeza que talvez alguns ouvintes ainda não tiveram a oportunidade. Sim. E eu queria começar lá na origem. O seu pai, se eu não estou enganado, no início da década de 50, veio da China para cá. Eu acho que estava começando a Revolução Comunista lá na China com Mao Tse-tung. Ele era executivo de uma das empresas e os donos dessas empresas foram para o Rio Grande do Sul. Fizeram uma proposta para ele. Eu acho que ele veio com uma mão na frente e outra atrás e veio para o Rio Grande do Sul. Você pode contar um pouco como que foi esse momento e o que talvez essa experiência, né, de fugir de uma revolução comunista começou talvez a moldar os valores da sua família, os valores de quem você é hoje também? Sim. Meu pai, ele saiu, né, a Revolução aconteceu em 49, né, meu pai saiu da China, no caminho de sair da China, ele passou por Hong Kong. Em Hong Kong, ele conheceu a minha mãe, foi apresentado por amigos comuns. Mas a minha mãe continuou lá em Hong Kong, meu pai acabou vindo para o Brasil, né, convidado, né, pelos dirigentes dessa empresa onde ele trabalhava lá na China. Né, ele não tinha nada com a minha mãe até então. Né, aqui no Brasil, meus pais namoraram por correspondência, né, até que ela acabou vindo para o Brasil, né, e acabaram casando. Legal. Então, isso foi em 53 que eles casaram. Né? E lá no Rio Grande do Sul, né, em Porto Alegre, eu sou o segundo filho deles. Né? Eu nasci em Santa Rosa, que é na região das Missões do Rio Grande do Sul, para onde eles foram quando surgiu uma oportunidade, né, de adquirir uma pequena indústria de esmagamento de óleos, para fabricar óleos vegetais. Né? Então, ali que iniciou a trajetória empresarial, né, do meu pai. Até então, ele era funcionário de uma indústria lá no Rio Grande do Sul. Né? O fato de eles terem fugido, né, de um regime comunista, e todas as histórias, né, que eles contavam, né, porque familiares ficaram lá, né, e eles recebiam notícias, né, apesar da censura, apesar do controle, né, de informações, eles recebiam notícias, né, de familiares contando, né, o que o regime, né, comunista estava fazendo lá na China. E assim, eu me lembro, eu era muito criança, né, mas assim, relatos, né, do que aconteceu durante a Revolução Cultural me marcaram muito, né, o fato de que as crianças na China eram estimuladas a denunciar seus pais, né,
por comentários contra o regime. Né? Os jovens eram estimulados a denunciar seus professores. Né? Os professores eram humilhados, né, pelos alunos. Né? A destruição de livros, né, de objetos culturais, né, que remetiam ao passado da China. Todos esses episódios assim me marcaram muito. Né? E certamente isso acabou, de alguma forma, moldando, né, a minha visão de mundo e o que eu acabei, digamos, fazendo mais tarde. Cresci durante o regime militar. Né? Estudei no Colégio Militar de Porto Alegre, que é o colégio que formou todos os presidentes militares. Depois de 64, todos eles estudaram lá. Era chamado Colégio dos Presidentes. Então eu tive assim uma carga, né, forte, tanto do lado, digamos, ditatorial, totalitário, né, de um regime de esquerda, né, como a visão do outro lado. A visão, né, estar lá num ambiente, né, militar, né, em um país onde havia uma ditadura de direita. Né? E a conclusão é que esquerda e direita é a mesma coisa. Né? Tem até aquela, o pessoal chama, né, de teoria da ferradura, né? Que quando você a distância entre a esquerda e a direita não é uma linha reta, é sim um círculo onde os dois extremos chegam muito próximos. No limite é a mesma coisa. No limite é um Estado opressor, né, que quer controlar a vida dos indivíduos. Né? No limite é isso. Né? E aproveitando que você falou aí da escola que você frequentou, como é que foi para você, tendo vindo já de uma carga, vendo como que a supressão das liberdades individuais era ruim, frequentar e ultrapassar esse período? Eu não tinha esse discernimento. Né? Na época era ginásio científico, né? Hoje é primeiro grau, ensino fundamental, ensino médio. Né? Uhum. Então, assim, eu não tinha ainda discernimento para isso. Mas o colégio militar ele foi muito importante nesse processo de reflexão, né, e tomada de consciência. Porque o colégio militar, eu estudava filosofia. Oh, que legal. Eu acho, a partir do segundo, terceiro ano, eu já estudava filosofia. Né? E não tem como negar que aquilo me fez refletir muito, né, sobre o mundo, sobre a vida. Né? Me lembro, a primeira aula, né, o professor dizia, qual é o objetivo da filosofia? Né? É responder essas questões essenciais. Né? Quem eu sou, de onde eu venho, né? Por que eu estou aqui. Né? E eram questionamentos que, puxa vida, né? Até hoje eu me pergunto sobre isso, né? Esse negócio de buscar o propósito, né? Qual é o propósito? Né? Por que eu estou aqui? O que estou fazendo? Né? Então, essa reflexão começou lá, né? E que me ajudou também a tirar conclusões, né, sobre questões relacionadas à política, né? Economia e tudo mais. Né? Perfeito. Eu quero depois entrar mais nessa parte do estudo da filosofia, mas falando do início da sua carreira, acho que tem um episódio interessante que você inicia a faculdade e eu acho que por uma ansiedade, talvez vai buscar logo um emprego, não é isso? Através de uma empresa de informática. Sim. Acho que você chega em casa super contente, falando para sua mãe que você tinha conseguido um emprego. Sua mãe tem uma reação que você não entendeu muito bem naquele momento. Liga pro seu pai. E seu pai, à noite, com francês ali, te dá um esporro danado. Por que isso aconteceu e o que isso significa da cultura que você teve enquanto filho, né, desses dois pais chineses? Esse episódio realmente aconteceu, né? Eu fiz vestibular, eu passei primeiro em economia, eu logo mudei de curso, né? Porque eu vi que economia
para aquilo que eu queria, né, que era trabalhar em empresa, tal, não serviria muito. Mudei para administração, acabou não servindo muito também, né, mas enfim, eu fiz essa transição depois, né, mas logo que eu entrei na faculdade, eu fui buscar um trabalho, né. Eu sempre tive assim, eu sempre tentei ser mais independente, né? Sempre tive iniciativa, sempre fui atrás, né, de coisas. Eu acho que é um pouco de pegada empreendedora mesmo, né? Inquietação, né? Buscando uma certa autonomia também, né? E eu realmente fui buscar. Na época estava iniciando o tema, né, de tecnologia de informação. Né? Na época estava começando os centros de processamento de dados, CPDs, né, que se chamava, né, e as empresas estavam começando esse processo de automatização, e eu consegui um estágio, passei por um processo seletivo, numa área que parecia uma coisa nova, né, e era realmente uma coisa nova, e eu não entendi a reação dos meus pais, né. Eles nunca me falaram também o porquê da reação deles, né. Porque meu pai disse, se tu estás interessado em trabalhar, vem trabalhar na empresa da família, né? Meio que uma imposição, né? Eu fui obediente, tal, abandonei essa oferta de emprego e fui trabalhar na empresa da família. Anos depois, né, refletindo sobre esse episódio, e entendendo um pouco a cultura chinesa, né, o que eu interpreto disso, né? Os meus pais, eles não queriam que o restante da comunidade chinesa interpretasse o fato de eu não trabalhar com meu pai ou com a empresa da família como sendo um ato de rebeldia. Algo que estivesse, sei lá, quebrando a harmonia da família, né? O chinês tem muito isso, né? Ele tem que save the face, né? Ele tem que aparentar, né, que está tudo bem, né? A gente vê hoje mesmo, né, toda a política, né, do Xi Jinping, né, eles censuram, né, eles controlam a informação, eles só deixam transpirar notícias positivas, né? Então, assim, eu interpreto como sendo isso, né? Eles nunca admitiram, mas a minha leitura é essa, né? Legal. E tem até uma questão com relação ao trabalho, né? Assim, dentro do início da sua trajetória, como é que era essa relação familiar e empresarial? Assim, você narrou que você tinha uma inquietude, que você queria buscar a sua independência. Como é que foi esse processo dentro de uma empresa familiar? E eu acho que seu pai era um baita empreendedor, né? Sim. Porque veio para cá sem saber uma palavra de português, como um executivo, se tornou um empreendedor, empreendeu em vários negócios, né? Como é que foi? Foi caótico. Imagina um empreendedor em série. Vocês, né, na atividade de vocês devem conhecer muitos empreendedores, né? E aí você pega um empreendedor em série, né? Que mal iniciava uma empresa, uma atividade, já estava pensando em outra e mais outra, né? E ele não parava, né? Então ele queria os filhos, né, próximos dele, né, envolvidos com o negócio, mas ele também não tinha nenhuma ideia, né, de como fazer isso de forma estruturada, né? Então, a minha entrada lá foi assim, bem difícil, né? Eu vou dizer assim, momentos não muito felizes, né, para mim, pessoalmente. Eu não tinha eu tinha algumas responsabilidades, né? Mas assim, coisas muito triviais, muito banais, né?
mas não tinha um programa de trabalho, um programa de aprendizado, né? O meu pai meio que me largou, né? Te vira, né? E eu, com o tempo, eu fui, digamos, me intrometendo, né? em diversas questões. Eu me aproximei de executivos, né, que eu admirava dentro da equipe do meu pai e eu tive assim um aprendizado muito rico, né, com essas pessoas. Como eu tinha essa liberdade, né, de transitar, eu acabei me envolvendo e participando, né, dessas iniciativas do meu pai, né, acompanhando desde o início, né, desde da fase de concepção, né, de brainstorming, né, de diversos negócios, né, e como nós acabamos atuando em setores como informática, né? Nós tínhamos uma época que a gente era produtor de computadores, né? Setor de fertilizantes, petroquímica, têxteis, embalagens, né? Navegação. Eu tive estudos de casos, né? Vivi casos reais, né? em setores muito diferentes, né? Eu conheci os players, né? Os empresários, né? Desses setores todos, né? Hoje eu consigo conversar com pessoas de diversas áreas e eu conheci os players, né? Os personagens principais, né? Dessas indústrias. É como se você fosse para, sei lá, trabalhar na McKinsey, uma empresa de consultoria, né? E participasse de diversos projetos em indústrias diferentes, né? Mercados diferentes. Com os tomadores de decisão, né? Legal. Então foi um aprendizado muito rico, né? E essa diversidade toda, né? Foi muito útil, foi muito importante para mim, né? No momento em que eu tive que, digamos, definir as diretrizes estratégicas, né, do negócio quando eu assumi, né? Quando a gente reposicionou todos os nossos negócios. E então essa experiência, né, essa riqueza, né, de experiências foram muito importantes, né? E também, né, as crises, né, que a gente enfrentou, né? Porque meu pai abria várias frentes, né? E as chances de tudo dar certo o tempo todo eram remotas, né? Então, várias vezes eu vi meu pai desesperado porque ele dizia: eu vou quebrar, né? eu tô falido, né? E eu, de alguma forma, eu ajudei meu pai em algumas situações muito críticas, né? Digamos, resolver o problema. Lá adiante, meu pai sempre diz: eu escolhi o William para me suceder porque ele me salvou em várias ocasiões, né? E você acaba assumindo, você falou sobre a sucessão, ali na metade da década de 90. Década de 90. Você tinha acabado de voltar de um mestrado em Stanford? Isso. Você foi estudar o quê em Stanford? Administração. Administração. Foi um MBA. O Stanford, o Business School de Stanford tem 2 programas de mestrado. O MBA tradicional, 2 anos, né, para pessoas na faixa de 20 e poucos, né, máximo 30 anos, em média, né, gente que tem alguma experiência já. E eles têm outro programa de 1 ano, né, que é para pessoas, sei lá, 10 anos mais sênior, né, com mais tempo de experiência, né? Gente que já estava ocupando posições de liderança, né? Então, eu fiz esse segundo programa, né? Eu tinha 34, 35 anos, né? Quando eu completei o programa, né? Perfeito. E você funda o Instituto de Estudos Empresariais, o IEE, antes disso, para o MBA. Eu queria pegar essas 2 experiências, sim, tanto a fundação do IEE e a oportunidade que você teve
de ir para Stanford e fazer um pouco de uma comparação. Para quem está escutando a gente e não conhece, o IEE é um instituto que existe há mais de 40 anos, formando a próxima geração de jovens lideranças empresariais lá do Rio Grande do Sul, comprometidos com os ideais de liberdade, Estado de Direito. E foi graças ao IEE que talvez a gente está aqui hoje. Foi graças ao IEE que o Instituto Líderes do Amanhã foi fundado. Foi a partir do Instituto Líderes do Amanhã que eu conheci meu co-host aqui e também o nosso convidado, né? E o Instituto Líderes do Amanhã, às vezes, a gente conversa um pouco entre os associados e muitos perguntam assim, por que tem uma frente filosófica tão forte, né? Será que não seria abstrato demais para quem está querendo se formar enquanto uma liderança empresarial? Como é que você olha essa formação do IEE que você teve? Como que ele foi importante para você? E como é que você complementou com a ida a Stanford? Qual que é a diferença de uma para outra na sua formação como líder? Sem dúvida, né? A experiência de IEE e Stanford foram as duas experiências mais determinantes, né? Do ponto de vista acadêmico, né? Para mim. É difícil dizer qual que foi mais importante, né? Eu acho que foi do IEE, né? Porque o IEE me deu as bases conceituais para que eu tirasse proveito do mestrado que eu fiz em Stanford, né? Me deu toda a base conceitual para eu direcionar os negócios, né, da família, né? E transformar a empresa no que ela é hoje, né? E por que digamos, esse conteúdo filosófico, né, que o IEE imprime, né, nos seus programas de formação de lideranças, né? Isso tem a ver com um aprendizado que eu tive muito cedo, né? Quando a gente está se desenvolvendo profissionalmente, né, o primeiro estágio, né, da nossa trajetória é executar tarefas, né? Então, a gente se forma, a gente está estudando, né, direito, né? Primeiro vai revisar contratos, vai redigir o contrato, vai corrigir o contrato, vai fazer algumas atividades, né? Vai para o cartório, vai tirar cópia, né? Vai fazer essas coisas, né? Aí, na medida que você domina aquela atividade, né, você vai agregando outras atividades, né? E, eventualmente, você está, digamos, responsável por um processo, né? Você pega a coisa do início ao fim, não pega só uma fase, uma atividade, né? Se você tem habilidades de relacionamento com pessoas, né, você avança um pouco mais, né, e você vai estar, digamos, liderando um time, né, que executa vários processos, tá? Então, você tem uma ênfase maior em liderança, em relacionamento e menos em atividade, em execução, tá? Na medida que você avança, tá, você começa a ambicionar o chamado C-Level, a direção, tá? Você quer se tornar o presidente da empresa. Nesse nível, o que você precisa? Nesse nível é onde a gente define políticas e estratégias. Políticas e estratégias são coisas muito conceituais, abstratas. Você tem que ter capacidade de abstração, tá? Capacidade de abstração vem com estudo de filosofia, tá? De economia, de política, de história, tá? De natureza humana. Quer dizer, você tem que dominar, entender, tá, como o mundo funciona, como as coisas funcionam, tá? E daí tirar conclusões e aplicar isso nas políticas e estratégias, tá? No caso do IE, a gente vivia lá 84, né? 83 a 84 foi a ressaca dos anos do milagre, né? As piores recessões que o Brasil enfrentou em muitas décadas, né? O processo de hiperinflação começando, né? Digamos, o Brasil, as elites, especialmente as elites
elites empresariais não tinham a mínima ideia, né, de que tipo de modelo de país, né, de concepção de instituições sociais o Brasil precisaria adotar para se tornar um país desenvolvido, né? E naquela época eu já era associado ao Instituto Liberal. O Instituto Liberal estava trazendo para o Brasil literatura, né, conhecimento, traduzindo por português obras, né, especialmente de economistas austríacos, mostrando, olha, tem um caminho, né, tem um caminho que é virtuoso, né, que as nações mais avançadas adotaram. Estava começando o processo na Inglaterra, né, de reinvenção da Inglaterra com a Thatcher. O Reagan estava começando essa revolução nos Estados Unidos também, né, revertendo políticas mais intervencionistas, né? Então, esse movimento todo estava acontecendo no mundo, e no Brasil o Instituto Liberal também plantando, né, sementes, né? E eu e esse grupo de amigos, nós temos que fazer alguma coisa, né? Temos que ser protagonistas nisso. Como? Formando liderança. Porque um país decente, né, só é decente se tiver instituições saudáveis, né, virtuosas, né? Instituições sociais são produtos de quem? Da mente humana, né? Você tem que ter pessoas que pensam direito, né, para que a gente tenha leis, né, e um regramento decente, né? E se não tiver um conteúdo com uma certa profundidade, né, por trás disso, uma base filosófica por trás disso, não adianta, né? A gente vai estar lidando com questões até conflituosas, né, até contraditórias, né? Então, isso aí que motivou a gente a dizer, bom, vamos formar lideranças, mas não é só liderança para ser um bom gestor, para ser bons empresários, né, para ser bons agentes de mudança na sociedade, né? E por isso essa pegada, né, de filosofia econômica, filosofia política, que o IE adotou desde o início e mantém até hoje. Fantástico. Tem até um provérbio chinês que a gente estava vendo, acho até que era uma coisa que seu pai mencionava, né, que fala assim, se você quer fazer um planejamento para um ano, você planta arroz. Se você quer fazer um planejamento para 10 anos, você planta uma árvore. Se você quer fazer um planejamento para 100 anos, você educa o povo, né? Eu acho que isso casa muito com essas ideias da filosofia. E, assim, dentro desse contato que você teve inicial ali com a filosofia, você lembra de algumas obras, algum contato inicial que te marcou muito? Ali, quando a gente começou no IE, né, a gente usava muito os livros, né, que o Instituto Liberal publicava. Tem desde a Revolta de Atlas, né, tem um livro que me marcou muito, é Sociedade de Confiança, né, do Alain Périfit. As 6 lições, né? Tem os livros que o Donald Stewart escreveu, né? Sim. Assim, certamente tem muitos livros marcantes, né? Que ajudam, porque assim, se me perguntarem se eu sou liberal ou não, eu me considero liberal, mas dentro do liberalismo, né, tem um espectro muito amplo. Sim. Tá? Existem os liberais libertários, existem os liberais conservadores, né, existem os objetivistas, os monetaristas, os austríacos e assim por diante. Né? Então, eu procuro assim, extrair de cada digamos, vertente, né, aquilo que eu acho que faz mais sentido, né, para aquilo que eu acredito, né, para a minha escala de valores. Né. Perfeito. E ali, logo quando você volta de Stanford, na metade da década de 90, você assume os negócios da família. Então, eu estava falando sobre a diferença entre Stanford e IE. Né? Primeiro, assim, eu só fui aceito em Stanford por causa do IE. Olha só, que legal. Não tem dúvida, porque eu fiz lá os testes, né? Os meus testes foram horríveis. Né? Eu não daria bolsa hoje para alguém que apresentasse um teste como eu fiz. Né? E quando eles me entrevistaram, né, para saber
mais de mim. Eu pensei que eles fossem perguntar sobre os projetos que eu estava liderando, as coisas que eu estava fazendo a nível empresarial. Não, eles queriam saber sobre o IE. Olha só. A entrevista foi toda sobre o IE. Por que o IE? Como é que a coisa aconteceu? Eu contei e eu fui aceito, né? Então, e aí eu fiquei um ano lá em Palo Alto, né? Ali, aqui, eu era vizinho do Steve Jobs. Olha só. 2 quadras, né? 2 quadras. Eu aluguei a casa do Myron Scholes, Prêmio Nobel de Economia, o que fez a fórmula Black-Scholes. Sim. Aluguei a casa dele. Eu assisti uma palestra do Michael Spence, que era o Dean da Escola de Business, que virou o Prêmio Nobel também. Eu peguei o autógrafo do Milton Friedman, Prêmio Nobel de Economia. Quer dizer, em um ano, né, tudo isso. Né? Fantástico. E o IEE, quer dizer, juntando a experiência de IEE com a exposição que eu tive nos negócios, né, que o meu pai criou, né, lá em Stanford foi a síntese, né? Porque eu tinha uma base empírica, né? Prática, né? Vendo outros fazer, né? Eu tinha uma base conceitual do IEE, né? Lá os cursos que eu fiz lá me ajudaram a fazer uma síntese de tudo isso. Legal. E aí, quando eu voltei, passados assim, 2, 3 anos, meu pai passou bastão e aí eu implementei tudo aquilo que eu aprendi. Essa questão de você ter implementado tudo que você aprendeu diz muito também sobre os seus valores, a sua personalidade e talvez até um pouco da personalidade que você pega do seu pai, porque até quando você foi, como que eu posso dizer, confrontado pelo seu pai, você teve a personalidade de falar, não, eu vou fazer do meu jeito. Porque Sim. se você puder contar a história do dia que ele escolheu você como sucessor, se eu não estou enganado, ele foi até a sua casa e pediu para que você mantesse as coisas do jeito como estavam. E a partir daí você decidiu fazer um negócio focado em diversas outras coisas, só focado em B2B, que não era regulamentado, não tinha governo como cliente e fornecedor. Hoje o Grupo Évora tem 50% do seu faturamento vindo de fora do país. Sim. Então, se você puder contar esse episódio e como é que foi essa transição de escolher realmente os negócios que você resolveu ficar? Então, assim, só contextualizando, né? Meu pai iniciou em 55, esse ano nós estamos fazendo 70 anos, né, de trajetória empresarial. Em 88, quer dizer, 33 anos depois, houve uma cisão de negócios, né? Era uma sociedade meio a meio, a outra família que veio da China junto com meu pai, que ajudou muito meu pai e a minha família, eles ficaram com metade dos negócios e nós ficamos com a outra metade. E foi aí que meus irmãos, eu já vinha trabalhando mais próximo do meu pai, meus irmãos começaram também a se envolver mais com os negócios, né? Meu pai disse, puxa, agora é tudo conosco, né? Eu preciso da ajuda de vocês. E ali a gente começou a desenhar uma nova diretriz estratégica, né? O meu pai ainda estava à frente dos negócios, então essas diretrizes elas não foram, digamos, implementadas imediatamente, né? Porque o meu pai fazia como ele achava que tinha que ser, né? E havia um conflito muito grande entre nós, né? A gente querendo colocar uma certa disciplina, uma certa estrutura, né, no processo decisório, e o meu pai fazendo do jeito errático que ele sempre fez, né? E foi nesse momento, né, e isso tem muito a ver com o IE, né, a gente definiu, eu e meus irmãos, né, que a gente iria atuar, né, em setores formais, né, na época, ainda hoje, né, mas na época havia muitos setores com muita informalidade, então nós vamos atuar em setores onde todos os players são formais, né? Normalmente
negócios mais intensivos em capital, negócios mais oligopolizados, né? Aí você tem menos margem para informalidade, né? Quando os clientes são multinacionais, não tem informalidade, né? Então nós optamos por isso. Negócios B2B, né? Porque nós não sabemos lidar com o consumidor final, né? Varejo, essas coisas, é um mundo que a gente não conhece, então a gente não queria isso. Nós não queríamos lidar com o setor público de maneira alguma, né? Então nem como fornecedor, nem como cliente e nem como regulador. Então não entraríamos em negócios com essas características. Nós queríamos negócios que fossem atraentes sem proteção, né? Sem reserva de mercado, sem subsídios, né? Tem setores, por exemplo, carros elétricos, né? O Elon Musk está lá com o mandato de reduzir o custo do Estado americano quando a empresa dele recebe subsídio. Tá? É contraditório. Eu não quero ser esse tipo de empresário, tá? Que defende livre mercado, que defende iniciativa privada e tudo mais, né? E fica lá, me dá subsídio, porque senão meu negócio não fica de pé. Tá? Então, eu me recuso a ser esse tipo de empresário. Nós queríamos também ser empresários, né? Que pudéssemos prosperar e ser bem-sucedidos nos mercados mais competitivos do mundo, né? Estados Unidos, Europa. Então, a gente sempre teve essa ambição. Nós vamos internacionalizar. Nós queremos ter negócios que possam ser levados para fora, né? E sermos competitivos a nível global, né? Um outro requisito era estarmos atrelados aos mercados de bens de consumo de massa. Tá? Para quê? Para reduzir volatilidade. Tá? Mercados anticíclicos, né? Mercados que resistem a processos de queda da economia, da atividade, né? E com o tempo depois a gente conseguiu, quer dizer, nós conseguimos de fato fazer isso depois que meu pai realmente passou o bastão, né? Meu pai tinha 70 e poucos anos, ele vinha há muito tempo lutando, né, em aceitar, né, que a vida um dia termina, né, que ele tinha que fazer a sucessão dele. A minha mãe colocou muita pressão nele, né, porque quando ele fez 70 anos, a minha mãe disse para ele: fez 70 anos, né, quanto tempo mais tu tem de saúde para aproveitar a vida? Né? E ali, 94, por aí, 93, 94, ele tomou a decisão, né, de fazer a transição, me escolheu, né, em função de eu ser o filho que mais tempo trabalhou com ele, mais conhecia o negócio, quem, digamos, criou a equipe, né, formou a equipe e também representava a empresa institucionalmente, né? E aí ele me procurou. Qual é o grande problema dos fundadores, né? O problema do fundador é que ele não tem um plano B. A vida toda foi dedicada à empresa. O único jogo, o único brinquedo que ele tinha era esse, né? Ele não tinha outros hobbies, ele não praticava esportes, ele não tinha um grupo de amigos, não. Então a vida dele era a empresa, né? Ele não tinha um plano B e eu entendia isso, né? Aí ele me procurou e disse: olha, vamos fazer a transição, tá na hora de eu passar a presidência para ti, eu já te escolhi, vai ter assembleia daqui a alguns meses, né? Eu fico só no conselho, eu assumo a presidência. E eu disse: puxa, bacana, obrigado, né? Vamos lá. Aí ele disse assim: mas tem uma coisa, né? A gente continua fazendo as mesmas coisas que a gente faz hoje. Quer dizer, era alguma coisa só para
dizer, né? Só para inglês ver, né? Como... E aí aquilo me pegou de surpresa. E aí a minha reação para ele foi a seguinte: olha, se é para a gente fazer o que a gente faz, deixa como está. Né? Eu disse para ele: eu não estou disputando isso, essa posição, eu não tenho, eu nem me sinto tão preparado para isso. Né? Então, se tu não está pronto ainda, deixa como está. Mantém assim. O dia que tu achar que tem que mudar, a gente muda. Mas aí eu vou fazer do meu jeito. Aí ele olhou para mim e disse: tem toda a razão, está certíssimo. Né? Foi embora e não tocou no assunto por um ano. Né? Mas os negócios já vinham assim, já vinham ladeira abaixo, né? Porque foi bem o ano do real, a transição para o real, juros reais dispararam no Brasil, né? E todo o modelo de negócio dele era baseado em quê? Em mercado protegido, em juros baixos, subsídios, inflação alta. Tá? Esse ambiente de negócios mudou, o modelo de negócios tinha que ser revisto. Tá? E meu pai, ele se deu conta que ele não sabia jogar esse novo jogo. Tá? E foi aí que ele realmente fez a transição. Ele fez, assim, se a gente observa outras empresas familiares, né, em situações parecidas, né, especialmente empresas familiares chinesas. Né, a gente vê os exemplos dos grandes grupos lá de Hong Kong, né, do Oriente, né, comandados por famílias chinesas. Né, o que ele fez foi algo muito corajoso, pouca gente faz. Né, ele realmente passou, ele delegou 100%, ele não passou só o poder de gestão, ele passou o poder econômico. Ele transferiu ações. E ficou com 0%? Não, ele ficou com ações e usufruto de algumas participações. Mas assim, ele realmente entregou. O processo de ações ele fez um pouco mais adiante, mas a gestão foi assim imediata. E eu tinha muito claro o que tinha que fazer para ajeitar, né, para fazer o turnaround. Né, e eram coisas assim, que ele não conseguiria fazer. Né. Então, começamos fechando empresas, liquidando empresas, enxugamos os negócios assim, ficamos assim, uma fração do que nós éramos. Né. E dali nós reconstruímos. Né? E aí em setores completamente novos. Então hoje, né, se a gente olhar os negócios que a gente tem, não tem nada que meu pai fez. Né? Algumas coisas começou com essa empresa, começou assim, evoluiu, mas muito pouco do que ele fez existe hoje. Né? A gente realmente fez uma empresa nova. Né? Fantástico. Nesse episódio, a gente estava até, enfim, estudando um pouquinho sobre a história. Teve, não sei se a informação procede, mas tem uma questão cultural também do fato dele ter ido até você, né, para fazer essa comunicação com relação à cultura chinesa, né? Sempre que ele queria falar comigo, eu ia até a casa dele ou até o escritório dele, né? Sim. E dessa vez ele disse que queria falar comigo e eu disse: eu vou para sua casa. Então, não, eu vou para sua casa. Aquilo me disse: opa, alguma coisa está acontecendo. Né? E foi para dar essa notícia. Né? Fantástico. Talvez já até um traço da confiança, né, que ele tinha para fazer essa escolha. Com certeza. Eu não sei o quanto você pode falar em termos de faturamento, mas em termos de múltiplo, quanto que aumentou o faturamento de quando você assumiu ali na metade da década de 90 para agora? É um negócio... eu não me lembro. Não tem nem... Não me lembro. Mas não tem nem comparação, né? Eu acho que naquela época, sei lá, o faturamento não passava de, sei lá, 50, 60, 70 milhões de dólares. Né? Hoje está em 2 bi e 300, mais ou menos. Né? Incrível. Incrível. E hoje, assim, você tem o seu grupo, seu filho participa, obviamente, você também, seu irmão ainda está junto contigo, mas são executivos que são responsáveis ali por tocar o dia a dia. Sim.
E você, depois a gente vai entrar um pouco mais a fundo no Instituto Ling, também que você já tem um programa de bolsas, eu posso dizer que você sabe ler muito bem um talento, né? Eu acho que você consegue talvez identificar muito bem o talento, até por tudo que você passou. Você foi colocado à prova para passar em Stanford, fundou o IEE. O que você vê hoje nessas pessoas que você considera um talento assim fora da curva? Bom, vamos separar as coisas, né? Uma coisa é dentro da organização, tá? Outra coisa é fora da organização. Uhum. Tá? Dentro da organização, eu não tenho assim talentos fora da curva. Tá? Eu tenho pessoas que estão completamente identificadas com a cultura da empresa, com o nosso jeito de trabalhar. Tá? Pessoas que gostam de trabalhar num ambiente onde não existe cobrança, onde eles são tratados como adultos responsáveis, né? Onde eles têm muita liberdade, muita autonomia, né? de atuação dentro da área de competência deles, né? onde eles são tratados, né? De uma forma muito correta, né? Dentro da organização, do nosso tipo de trabalho, né? O resultado é produto da cooperação, né? Da troca de informações e das ações, né? Que a gente faz como time, né? O nível de autonomia é muito grande, né? O nível de controle é muito baixo, né? O nosso valor número 1 é confiança, né? Isso também é um insight a partir, né, dos estudos, né, de filosofia, de economia. Né? Quando eu estava em Stanford, o prêmio Nobel de economia no ano que eu estava lá foi o Ronald Coase. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Eu fui pesquisar sobre ele. O Ronald Coase tem lá um trabalho dele que é clássico, né, que é a natureza da firma. Né? Qual é a razão de ser de uma empresa? Né? E, assim, rapidamente, o que ele diz que a razão de ser de uma empresa é reduzir custos de transação. Na atividade econômica, né, você tem custo de transação. Né? Se eu não tiver empresa, para cada atividade que eu tiver que resolver, que eu tiver que contratar ou executar para realizar determinada coisa, né, eu tenho que fazer um contrato. Né? Eu tenho que estabelecer o objeto do contrato, as obrigações de cada um, né? O enforcement, os custos, etc. Imagina eu fazer isso para todas as atividades, para cada indivíduo que eu tiver que chamar para fazer determinada coisa. Tá? Numa obra, né? Numa construção, para cada pedreiro eu vou ter que lá estar um contrato cada um, né? Para cada eletricista um contrato. É um custo absurdo. Tá? Então, cria-se uma empresa, debaixo do guarda-chuva dessa empresa, eu contrato pessoas, né? Eu tenho um contato só, né? E aí eu defino, né? E eu tenho liberdade para isso. E o custo de transação cai muito. Diminui. Né? Diminui muito. Né? O outro custo de transação invisível, né, nas organizações é o custo da desconfiança. Tá? O que é burocracia? O que é controle? O controle é o preço, né, que eu pago pela desconfiança. Né? Quanto maior a desconfiança, mais burocracia, mais controle eu vou ter. Tá? Então, na medida que eu parto do princípio que as pessoas são de confiança, tá? E por isso que eu falo do livro do Perifit, na Sociedade de Confiança. Né? No momento que eu parto do princípio que as pessoas são de confiança, eu reduzo drasticamente, né, o meu custo de transação, de burocracia. Tá? Então, é assim que a gente
a gente tenta operar dentro da organização, né? E pessoas que se adaptam a isso, né? Adoram trabalhar num ambiente desses. Genial. E fora da organização? Fora da organização, né? Aí são características que chamam a atenção para qualquer pessoa, né? Ontem a gente estava no evento do Instituto Ponte, né? Aqueles jovens lá que se apresentaram. Claramente, vários deles, a gente pode dizer, são pessoas fora da curva. Né? Pela desenvoltura com que se apresentaram. São jovens, adolescentes, né? Falando para um grupo de 400, 500 pessoas com uma desenvoltura, com uma segurança, com uma firmeza. Né? É gente fora da curva. Gente que veio de uma situação social, econômica muito não privilegiada, né? E chegaram onde chegaram e deram aquele espetáculo lá. Tá? Então, acho que essas coisas, né, em poucos segundos, a gente consegue identificar quem é fora da curva e quem não é. Né? Claro que dentro da minha empresa também tem pessoas assim, né? E essas pessoas a gente presta atenção porque elas são os futuros CEOs, né? Os futuros vice-presidentes. Né? Verdade. E eu acho que só para dar um recado, talvez, para as pessoas que estão iniciando a sua carreira agora. Sim. Você falaria que eles deveriam colocar sua atenção, sua energia no que exatamente? Para atingir, obviamente, o sucesso talvez é relativo de acordo com a vida que cada um quer seguir. Mas pensando no sucesso de um padrão da palavra, o que você daria de recomendação para essas pessoas? Bom, primeiro tem que entender o que é sucesso. Né? O sucesso, quer dizer, cada vez que a gente estabelece uma meta, né? Por exemplo, entrar na universidade. Né? No momento que eu cheguei lá, eu atingi o sucesso. Né? Consegui o primeiro emprego, né? Ser promovido. Né? Eu quero ganhar tanto de salário. Né? Cada vez que eu alcanço uma dessas metas, eu atingi o sucesso. Né? Então, o sucesso, eu decomponho o sucesso em 4 componentes. Tá? Para cada desafio que a gente enfrenta, a gente tem que dominar 4 fatores. Um deles é conhecimento. Tá? Eu preciso saber o que tem que ser feito para chegar lá. Tá? O outro é capacidade, é poder. Tá? Não basta eu saber o que tem que ser feito, eu tenho que ter capacidade de entregar aquilo, né? De colocar aquele conhecimento em prática. Tá? O produto entre conhecimento e capacidade ou poder chama-se competência. Tá? Quem sabe e pode é competente. Mas não basta ser competente se a pessoa não tem a atitude correta. Tá? Eu sou competente, mas eu não quero fazer. Eu sou competente, mas eu não tenho foco. Eu não tenho disciplina. Eu não tenho perseverança. Tá? Para a gente superar qualquer desafio, tem que ter foco, disciplina, perseverança. Tá? Muitas vezes, perseverança vale muito mais do que conhecimento. Tá? Vale muito mais que inteligência. Tá? Então, eu tenho que ter competência, que é o produto entre conhecimento e capacidade. Eu tenho que ter atitude correta e eu tenho que ter sorte. Porque muitas vezes eu sou competente, eu tenho a atitude certa, mas eu fiquei doente, eu sofri um acidente, aconteceu uma tragédia. Tá? Eu tenho que ter sorte. Tá? E a sorte, ela acontece para quem está preparado para ela. Então a gente tem que se preparar para a sorte. Tá? A sorte está aí. Aqui pode ter sorte. Né? Se a gente tiver a atenção, né? Os sentidos preparados para identificar a sorte. A sorte é a intersecção entre o acaso e a atenção. A sorte está acontecendo a cada momento. Se a gente estiver atento, a gente vai ter sorte. Então, para qualquer desafio, né?
qualquer desafio vai ter que ter esses 4 componentes: conhecimento, capacidade, tá? A atitude correta e sorte. Sensacional, sensacional. E olhando para o futuro, né, olhando muito para a próxima geração dentro do Grupo Évora, como é que tem sido esse movimento de preparar a próxima geração? Como é que vocês estão lidando com essa transição? Tem algum conflito geracional, alguma coisa nesse sentido acontecendo? Tem 2 frentes, né, de sucessão. Né? A perenidade, né, de uma organização, ela é ameaçada sempre por 2 fatores. Um é a incapacidade de se adaptar à mudança do ambiente. Tá? Mudou o ambiente e a organização não foi capaz de se adaptar. A outra é a sucessão mal conduzida. Tá? Falhas no processo de sucessão. Eu tenho 2 frentes de sucessão na organização. Tá? Por ser uma empresa familiar, eu tenho uma sucessão na família. Tá? E dentro da organização é a sucessão da gestão. São 2 temas distintos, né, e que têm que ser tratados de maneira diferente, né, mas ambos prioritários. Né. Então, a sucessão na organização, na empresa, nós já estamos assim, nós temos uma cultura consolidada já. Né. O ambiente, né? A cultura, o ambiente, o time atual está produzindo os futuros sucessores. Tá? A maneira com que a gente recebe jovens profissionais, a maneira com que os desafios são colocados para esses jovens, a maneira com que nós damos os desafios e desafiamos eles verdadeiramente, né? E mudamos eles de áreas, né? E transferimos de uma empresa para outra, né? E mandamos para o exterior e trazemos gente do exterior para cá, né? Da medida que eles vão respondendo, né? Entregando o que a gente espera deles, eles crescem na organização. Né? E meu pai passou o bastão para mim da gestão, né? Em 94, 95. 2005 eu passei o bastão para um executivo meu, né? E agora, 4 anos atrás, esse executivo já passou o bastão para outro. Né? Eu tenho a seguinte filosofia dentro da organização. Quando o pessoal pergunta, né, qual é a melhor empresa para trabalhar? Sempre tem, as empresas muitas vezes têm um great place to work. Tá? Eu digo que, para mim, existe um único critério para a gente definir se essa empresa é boa ou não para trabalhar. E o meu critério é o seguinte: quando um jovem profissional entra na organização, ele olha para cima e pergunta: como é que o presidente começou? Se ele começou como eu estou começando, essa é uma empresa boa para se trabalhar. Tá? Porque pelo meu mérito eu posso chegar no topo. Agora, se a organização, quando precisa de um presidente novo, de um diretor novo, vai para o mercado e traz, e dentro de casa? Tá? A empresa não tem talentos? Que empresa é essa que não forma talentos? Tá? Como é que uma empresa que não forma talentos pode se declarar uma empresa boa para se trabalhar? Porque o que as pessoas querem é isso, né? Oportunidade de crescimento pessoal e profissional, pelo mérito, tá? Sem favor. Tá? Então, dentro da nossa organização, o critério é esse. Né? Eu, pessoalmente, acompanho a carreira dos nossos jovens talentos. Fantástico. Várias vezes por ano, os presidentes de cada empresa e o presidente da holding, eles me apresentam o mapa com a fotografia, o currículo, a idade, quanto tempo de casa, o que eles estão fazendo de cada um dos jovens talentos da organização no mundo inteiro. E eu quero saber o que está sendo feito para desafiar e dar oportunidades para eles. Porque
dentro desse grupo está o nosso futuro CEO. Tá? Incrível. E essa mensagem é passada para eles. O nosso futuro CEO não virá de fora, virá de dentro. Tem que vir de dentro. Tá? Não é um talento fora da curva. Tá? É a pessoa com as melhores características, né, para trabalhar dentro do nosso ambiente, tá? Dentro do nosso tipo de negócio. Tá? Excelente. No lado familiar, o desafio é outro. Tá? O desafio é outro. Tá? Porque meu pai ele foi fundador, ele construiu tudo do zero, né? Meu irmão Wilson, que está comigo desde que nós assumimos juntos, a gente conseguiu fazer a transformação dos negócios. Nós recebemos uma base de ativos, né? Essa base de ativos foi totalmente reconfigurada. Hoje nós temos um outro negócio completamente diferente, um negócio à escala global. Nós estamos em 12 países, 11 países, né? 30 e poucas plantas espalhadas no mundo. Né? Um negócio muito mais complexo. Né? Para nós tocar esse negócio é tranquilo, porque a equipe que está aí é a equipe que nós formamos, é a equipe que está trabalhando conosco há décadas. Né? A gente tomou as decisões mais críticas, né, para que isso tudo acontecesse. Né? Então, a gente consegue meio que tocar de ouvido, né, como se diz. Né? Uhum. A nova geração da família não teve esse privilégio. Né? Ela está pegando um negócio grande, escala global, mas, por outro lado, ela está pegando vários negócios extremamente, digamos, consistentes, né? Rentáveis, né? Robustos, né? Bem posicionados nos seus mercados, né? Posições realmente de liderança nos diversos mercados onde a gente atua, né? Sem nenhum tipo de passivo, nenhum esqueleto no armário, né? Então, o desafio da nova geração é muito diferente do desafio que eu e meu irmão tivemos. Né? E para cada tipo de realidade, você tem um tipo diferente de perfil de gente também. Né? Então, nós não estamos assim imaginando os nossos sucessores na família fazendo o que eu e o meu irmão fizemos. Né? Eles estão sendo preparados muito mais como empresários e investidores, né? Podemos dizer assim. Né? Menos gestão, né? Mais a visão de estratégica. Né? Eu digo para eles, né? O que eles têm que... Qual é o papel deles? Né? O que eles têm que aprender? Eles não precisam aprender tanto gestão. Né? Eles têm que aprender... eles têm que administrar a governança. Né? Como o poder é exercido, como as decisões vão ser tomadas. Né? Eles têm que saber escolher os principais executivos. Se eles souberem escolher o CEO direito, o resto tudo vem automático, porque a cultura está lá. Né? E eles têm que tomar as principais decisões de investimento. Né? CAPEX relevantes, fusões, aquisições, né? Venda, diversificação. Né? Essas decisões eles têm que saber tomar. Tá? Então, eles estão sendo preparados para isso. Tá? Tem ainda e outra, né? Eles têm que ser os defensores dos valores da cultura. Tá? Eles têm que ser cultura da empresa familiar. Eles são os guardiões, né, da cultura. Né? Então, esse é o papel que eles têm que aprender. Isso é só com o tempo. Tá? Então, é o convívio deles comigo, com meu irmão, tá? As conversas que a gente tem, tá? Que vai capacitá-los a algum dia exercer esse papel. Fantástico. Eu queria entrar um pouquinho mais, queria dar um zoom in nessa parte de preparação da próxima geração. Teve uma vez, o meu primeiro trabalho foi lá na Fundação Estudar, em São Paulo, e conversando com um empresário específico, muito bem sucedido também,
eu perguntei para ele, cara, você já fez tudo, né? Qual que é o próximo desafio agora? Ele falou, o próximo desafio é que o meu filho encontre algo que de fato brilhe o olho dele, que ele enfim, que ele encontre a motivação para seguir a vida, talvez que ele encontrou lá no início, mas com uma história de vida parecida, talvez, obviamente com desafios diferentes, mas parecida um pouco com a sua. Tinha mais problema, mais pepino ali evidente para ser resolvido. Você deu um pouquinho da resposta, falando que a próxima geração vai se preparando, participando das conversas junto contigo e com seu irmão. Mas o que mais dá para ser feito para essa geração especificamente, que já nasceu com um cenário financeiro familiar, inclusive, muito diferente do que você viveu? Como é que você enxerga o que pode ser feito para dar uma garra cada vez mais para essa geração? Se eles não tiverem garra, esquece, né? Esse negócio da garra, esse negócio do querer, né, do sucesso, é algo pessoal, né? Então, eles têm que querer, eles têm que ver valor, né, naquilo que eles estão recebendo, né, como legado, né? Isso tem que partir muito deles, né? E cabe mais a nós criar as condições, né, para que eles assumam o desafio, né? Assim, como preparação deles, né? O meu CEO atual, né? Um dos mandatos do meu CEO atual é mentorar o meu filho, né? Ou os representantes da próxima geração, né? Uma sobrinha minha também, né? Quer dizer, é papel dele levar, no caso, meu filho, que está há mais tempo envolvido no processo, né? Levar para visitar as fábricas, levar para visitar clientes, né? Ele participar de processos de aquisição, né? Vai junto, vai conhecer os targets de aquisição, né? Vai entender, né, o racional, né? Por que a gente está olhando isso, né? Uma experiência parecida que você buscou, isso, né? Isso, né? Então, mas de uma forma mais organizada, né? Por exemplo, antes, quando eu era o presidente, eu era o CEO, eu visitava as fábricas, né? Eu me reunia com as principais lideranças da fábrica, eu contava a história da família, eu contava a história dos negócios, eu me colocava à disposição para responder perguntas, eu falava sobre os valores, né? Sobre a cultura, né? Sobre a filosofia da família. Hoje quem faz isso é meu filho, né? Então, ele está lá, ele está conhecendo as pessoas, interagindo com as pessoas, conhecendo os talentos, né? Entendendo os problemas, os desafios, né, de cada unidade, né? Então, esse aprendizado é construído ao longo do tempo, né? Tem que ter disciplina, tem que ter constância, né? Mas, assim, esse negócio da motivação, da garra, se eles não enxergam valor nisso, eu não vou fazer a mínima força para que eles, eles não têm essa obrigação, né? Isso é importante, né? Eles não têm a obrigação de dar seguimento às coisas. Tem que ser uma coisa que eles vejam valor. Genial. E olhando agora um pouco mais para o lado da filantropia, né? De onde veio a ideia da criação do Instituto Ling? Como que isso tudo começou? A ideia veio de uma provocação da minha mãe, né? Meu pai ajudava escolas lá na China, da cidade, da família dele, né? Então tinha lá, não sei, 1 ou 2 escolas que ele mandava regularmente recursos. Era pouca coisa, né? Porque a China naquela época era miserável, ainda, boa parte da China ainda é muito miserável, né? Então qualquer dinheiro fazia uma diferença enorme para eles, né? Então meu pai mandava dinheiro para lá e minha mãe ficava muito incomodada, né, com isso, né? Porque ela dizia para ele, nós estamos no Brasil, nós somos brasileiros, porque eles naturalizaram brasileiros, abdicaram da cidadania chinesa, né?
nós fizemos a nossa vida aqui, né? Os nossos filhos são brasileiros, né? Os nossos amigos, a gente não tem mais nada com a China, né? Não faz sentido estar ajudando crianças na China. A gente, se é para ajudar, vamos ajudar brasileiros, né? Então, essa foi a provocação dela, né? E aí me chamaram um dia e disse, olha, nós queremos fazer uma coisa, né? E eu disse, vamos fazer o quê? Não sabemos, né? Nós queremos fazer uma coisa para retribuir, né? Aí eu fui fazer o tema de casa, conheci a Fundação Estudar, tal. Disse, vamos fazer um negócio parecido com a Estudar, né? Fizemos, começamos em 95, exatamente 30 anos atrás, né? E desde então nós ampliamos, né, o escopo do Instituto Ling. Começamos com bolsas de estudo para MBA no início, porque não havia nenhum programa para MBAs. Aí ampliamos para Direito, né, LLM, Administração Pública, programas de liderança, né, depois jornalismo, né. Hoje o nosso programa de jornalismo é o programa mais cobiçado, né, na imprensa brasileira. Acho né? legal. São 5 bolsas de mestrado praticamente integrais, né, para as melhores escolas, melhores universidades na Europa e Estados Unidos. Aí fizemos um centro cultural em Porto Alegre, né, que opera já há mais de 10 anos. Temos um trabalho forte com os 2 principais hospitais do Rio Grande do Sul, o Hospital Mães de Vento, Santa Casa de Misericórdia, de Porto Alegre. Acabamos de... Está se formando a primeira turma de enfermeiros e técnicos de enfermagem do Hospital Mães de Vento, da escola de saúde deles, né? Um programa de bolsas, de 200 bolsas integrais no período de 5 anos para formar técnicos de enfermagem, enfermeiros e principalmente gente vindo de situação social muito desfavorecidas, né? Então, é um leque amplo de ações. Ano passado nós tivemos a enchente, né, lá no Rio Grande do Sul. Eu estava em viagem ao exterior. Todo ano a gente tem um evento em Nova York, do Instituto Ling, um almoço. Nós temos uma parceria com a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, um programa de bolsas chamado Person of the Year. Instituto Ling e Fundação Lehman são os parceiros da Câmara nesse programa de bolsas. Então, todo ano a gente está lá para esses eventos e foi quando a enchente aconteceu, né? E eu, meus irmãos, a família toda, o que nós vamos fazer, né? Rio Grande do Sul debaixo d'água, né? Porto Alegre debaixo d'água. Nós queremos um fundo, né? A família aportou um montante expressivo no fundo, em menos de uma semana, né? Em menos de uma semana nós estruturamos tudo, os parceiros institucionais, né? Anunciamos lá em Nova York, né? Em menos de 3 dias esse fundo já tinha quase dobrado, né? Com contribuições voluntárias de amigos e empresas, né? Que souberam, me ligaram, eu estou dentro, conta comigo, né? Então, nós estamos aplicando esses recursos até hoje, né? Tem ainda um saldo aí que eu espero alocar ao longo desse ano. Nós estamos reconstruindo escolas, reconstruindo pontes, né? Relocalizando bairros, né? Então, o Instituto Ling é para isso, né? Eu comentei ontem à noite no evento, né, que como eu acho que a maioria das iniciativas de filantropia, né, de ajuda, tem esse lado da retribuição, né? As famílias retribuindo para a sociedade aquilo que elas conseguiram conquistar, né? E para mim, eu sempre achei essa uma justificativa muito pobre, né? Porque fica um negócio meio que mercantilista, né?
E aí eu comecei a pensar, a refletir mais, porque muita gente me perguntava, né? Por que tu fazes tantas coisas, né? O que te motiva a fazer? E eu ficava me questionando, né? Por que eu faço isso? Porque além das coisas que o Instituto Ling faz, eu acabo fazendo muita coisa individualmente, né? Que são atividades que estão fora do escopo de filantropia da família, né? Mas causas que eu acredito, né? E eu cheguei à conclusão, né, que que os seres humanos são programados para isso, né? Que o fato de a gente existir como espécie, né, e prosperar como espécie decorre de quê? Decorre da cooperação, da colaboração entre indivíduos, né? Para isso tem que ter confiança, né? Colaboração não é nada mais que ajuda mútua, né? E aí, estudando esse negócio de neurociência, né? Como é que funciona os neurotransmissores, né? A diferença entre dopamina e serotonina, né? Dopamina é o neurotransmissor do prazer, né? Serotonina da felicidade, né? E aí, o que mais produz serotonina, né? Nos indivíduos? É quando a gente ajuda alguém, né? E não é só para aquele que ajuda, é para quem recebe ajuda também e para aquele que observa um ajudando o outro, né? Quando a gente vê, né, ontem à noite, né, o evento do Instituto Ponte, quando a gente vê aqueles jovens lá fazendo aqueles relatos, não tem como não se sentir emocionado, né? Isso aí é o que é? É nível de serotonina aumentando, os níveis de cortisol, que é o medidor de estresse, né, caem, né, a emoção aflora, né, todo mundo saiu melhor, né, daquele evento, né? E eu descobri que é por isso que eu ajudo, é por isso que eu me envolvo em filantropia. É um ato egoísta, é um ato até de sobrevivência, né? Porque isso faz bem. E eu achei muito legal, estava fazendo um link com o que você falou lá no início também, né, do momento em que seu pai veio para o Brasil, onde a China estava, de certa forma, negando tudo isso, negando a parte da cultura, negando a parte do conhecimento. Legal, assim, como que esse é também um paradigma contrário. E ele chega no Brasil, meu pai e minha mãe chegam aqui, foram para Santa Rosa. Santa Rosa, quando eles chegaram lá, não tinha rua pavimentada, era barro, né? Era puro barro, né? Assim, condições muito precárias. Eles não conheciam ninguém, eles não tinham nenhum familiar por perto, não falavam a língua, né? Como é que eles conseguiram? Porque eles foram ajudados, a comunidade ajudou eles, né? E eu falei, quando a gente anunciou nosso fundo, né? No momento que meus pais mais precisaram, né, a sociedade, a comunidade gaúcha os acolheu. Na enchente, onde o Estado mais precisa, a gente não tem como não dar uma resposta, né? Sensacional. E foi incrível a mobilização, obviamente, nacional em torno do Rio Grande do Sul, mas é o que você falou, dava uma felicidade enorme ver a quantidade de gaúchos, né, arriscando, às vezes, tudo que tinha para tentar ajudar alguém ao seu lado, né? O ser humano é solidário. Milhares de pessoas, né? Pessoas do Brasil inteiro foram para Porto Alegre. Sim. Né? Quem chamou eles? Quem convocou? Quem obrigou eles? Ninguém. Eles foram. Né? Quem é que faz isso? É gente do bem. Né? Eu acredito muito nisso. E é legal como que isso também volta em toda a questão de filosofia que a gente conversou, né? Sim. Quando a gente fala do egoísmo racional, sim, quando a gente fala da questão econômica, porque a gente vê muita gente atribuir a responsabilidade disso única e exclusivamente ao Estado, e a gente vê que, cara, de fato, quando o indivíduo faz por egoísmo, é sempre muito mais eficiente. Talvez eu acho que se a gente valorizasse cada vez mais a filantropia, né? E aí eu estou diferenciando a filantropia da caridade, eu aprendi inclusive com o William, a caridade eu coloco ali como quase enxugar gelo, né? Você tem que fazer e tudo, mas aquele problema vai continuar existindo. A filantropia de você ter um projeto de fato estruturado, entender o problema, se aprofundar nele e se colocar à disposição de tempo e dinheiro para resolver, se isso fosse feito numa escala cada vez maior, a gente teria um governo menor, a gente não precisaria de
de tanta iniciativa do governo assim. Quem sabe a solução para o país seria muito mais rápida, né? A filantropia é meio que tentar agir mais nas causas, né? Mais próximo das causas, né? A gente nunca consegue resolver tudo, né? Mas quanto mais próximo a gente for nas causas, né, dos problemas, né, melhor será o resultado, né? A caridade é a esmola, né? É a ajuda, aquela ajuda momentânea, né? Numa emergência, né? Os voluntários que foram lá salvar as pessoas que estavam lá ilhados, né? Passou a emergência, tal, cada um foi tocar a sua vida, né? Pronto, né? A filantropia é algo que deixa coisas mais permanentes, né? E falando sobre causa, você tem uma causa específica, né, do William, aí eu não estou falando necessariamente da família, que é em relação à primeira infância. Sim. Né? Se você puder falar um pouco mais sobre como é que você identificou essa causa e o que vem sendo feito em torno disso? A reflexão sobre a primeira infância, ela começou com esse envolvimento, né, que eu tenho desde sempre, né, com a educação, né? O Brasil é um dos países que tem o maior orçamento de educação, de ensino, do planeta, né? Então, com percentual do PIB, o Brasil gasta mais que Coreia, mais que Japão com educação, né? O aluno universitário brasileiro, ele custa tanto quanto um aluno da universidade da OCDE, né? Por que os nossos resultados de PISA não acontecem, né? Por que não é falta de dinheiro. Né? Uhum. O que está acontecendo, né? E aí eu começo a refletir sobre o assunto, né? E eu chego à conclusão que a educação nunca foi prioridade no Brasil. Apesar de ser consenso de que a educação é prioridade do Brasil. Se perguntar a qualquer pessoa, o que tem que se fazer? Educação, né? Mas a educação nunca foi prioridade no Brasil, né? Como deveria ser, né? Começa com o surgimento das escolas no Brasil, né? Como é que as escolas iniciaram no Brasil? Foi iniciativa de quem? Foi iniciativa dos jesuítas. Não para educar o povo, para catequizar os índios, né? As próprias escolas lá de Portugal eram muito mais para formar gente para a igreja e para a corte, tá? Português nunca foi afeito ao trabalho, tá? Português sempre foi um povo aventureiro, explorador, colonizador, tá? Extrativismo puro, tá? Não tinha a pegada empreendedora, tá? dos sei lá, anglo-saxões, dos nórdicos, tá? Essa cultura a gente meio que herdou, tá? Mourejar, que é trabalho duro, mourejar vem de mouros, né? Houve a Reconquista, os mouros viraram meio que escravos dos portugueses, né? Quer dizer, trabalho duro é trabalho de mouro, né? Mão de obra. Olha o termo que a gente usa, mão de obra. O que é mão de obra? É trabalho escravo. Trabalho escravo. 2/3 da nossa história foi feito com trabalho escravo. Eu preciso educar escravo? A educação do escravo era o chicote. Tá? Quando começou a industrialização no Brasil, que tipo de indústria veio para cá? Intensivas em mão de obra. Mão de obra. Eu não preciso, não é capital humano, é mão de obra. Mão de obra barata. Mercados fechados, protegidos. Tá? Todo o desenvolvimento da indústria do Brasil, do setor produtivo do Brasil, era em cima de quê? De subsídios, proteção de mercado, proibição de importações, não tinha concorrência, não tinha estímulo à inovação, não tinha estímulo a investir em capital humano. Porque para inovar, para competir lá fora, eu preciso de capital humano. Tá? O foco do Brasil não é capital humano, é mão de obra. Qual é o incentivo para as indústrias investirem, apoiarem as universidades, apoiarem
programas de preparação de gente? Zero. Ou muito pequeno. Tá? Aí começa a entender essa realidade. Tá? E aí a questão mais dramática, tá? O QI da população brasileira. Tá? O QI da população brasileira é 83. 83 é limite de deficiência mental. Tá? O que causa a deficiência mental? Tá? O que causa esse déficit cognitivo? Tá? É falta de alimentação adequada, é falta de estímulo adequado, é falta de carinho, tá? De afeto na primeira infância. Tá? E isso é irreversível. Tá? Passou essa etapa, é praticamente irreversível. Tá? Então, nós temos uma quantidade enorme de pessoas, né, que têm déficit cognitivo, né, e que vão ter que ser, de alguma forma, sustentadas pela sociedade, porque a capacidade deles de serem produtivos é muito limitada. Aquele negócio, vamos buscar a causa raiz das coisas. A causa raiz do atraso brasileiro é essa. Enquanto eu não atacar isso, eu não resolvo. Tá? Para frequentar universidade, o que é universidade? É ensino superior, certo? Ensino médio, ensino básico, fundamental, básico, médio e superior. Ensino superior significa o quê? QI acima da média, QI superior, QI 115 para cima. Quantos por cento da população brasileira tem QI 115 para cima? 5%, quem sabe? Eu não construo um país assim. Então tem que atacar o problema na raiz. E como é que, e na prática, você estava me contando que você já está apadrinhando uma iniciativa lá novamente, no Rio Grande do Sul, né? Vai ser, eu tô ajudando lá uma ONG, né, que eu conheci anos atrás. Né? A ideia é, eles têm já um serviço para atender crianças, mas de uma forma muito precária. Atende 120 crianças. A ideia é criar infraestrutura física, né, e equipe e metodologia, né, para triplicar o número de crianças atendidas. Mas isso é um pingo no mar. Né? Isso não, mas, assim, na medida que eu me aprofundo no tema, né, eu vejo que tem muita gente, muitas iniciativas do Brasil afora. Né? Em São Paulo tem o Instituto Maria Cecília Vidigal, que pesquisa e que atua a nível de políticas públicas, né, para atacar, né, esse drama da primeira infância. Eu vejo muita gente, né, envolvida nisso. Né? Eu acho não na escala que o Brasil precisa, né, mas dá uma certa esperança, né, de que as coisas podem mudar. É sensacional. E de fato, né, quando a gente olha até para a quantidade de universidades que existem no Brasil em comparação com países afora, tem uma distorção muito grande com relação à quantidade de universidades ser muito maior do que os países lá fora e essa média de inteligência ser muito abaixo. É uma tristeza isso, né? Porque se vende um sonho, né, a um custo enorme, as pessoas se endividam, né, para conquistar um diploma que não vai mexer a agulha. Né? Sim. Primeiro, parabéns. É realmente inspirador escutar tudo que você tem feito, não só do lado empresarial, trajetória familiar, mas quando você continua, né, motivado a causas tão nobres. Né? São essas causas, a gente está indo para uma etapa final
aqui do podcast. São perguntas... Vai ser difícil fazer perguntas rápidas para você, porque dá vontade de explorar um pouquinho mais. Mas são hoje desculpa a indelicadeza, você está com quantos anos, William? Agora? Depende. Eu brinco, né? Tem a idade cronológica, tem a idade metabólica, tem a idade mental, a idade emocional, tem o quanto eu aparento ter, né? Mas a idade cronológica é 68. E nesse momento de vida, foi excelente a resposta. Nesse momento de vida, o que te motiva mais são essas causas que você acabou de falar? Como é que você acorda hoje com vontade de sair da cama para fazer o quê? Sim. Assim, eu saí do dia a dia, né, da empresa, da gestão, muito cedo, antes de 50 anos, né, o que é raro, né? O que me possibilitou me dedicar, né, mais à filantropia. O Centro Cultural do Instituto Ling eu construí logo após sair do dia a dia, porque sobrou tempo. Eu disse, eu preciso de um projeto desafiador. O projeto desafiador vai ser um centro cultural. E lá é extremamente lindo, inclusive. E muita gente me chamava de maluco, né? Mas está lá e eu e minha família, nós nos orgulhamos muito, né, desse espaço, né? Então, para cada etapa da vida, né, a gente tem que parar, refletir, né? Bom, e agora, né? Qual é o propósito daqui para frente, né? E eu me dei conta. Eu não sei se vocês conhecem o Ikigai. Sim. Né? Para aqueles que não conhecem, né? É um diagrama, né? Diagrama, né? Um esquema, né? Japonês, né? Para a gente tentar descobrir, né? Qual é o nosso propósito, né? E ali, resumidamente, né? Eles dizem que o seu propósito é a intersecção daquilo que você ama fazer, do que você faz bem, do que é útil para a sociedade e do que você pode gerar de dinheiro, né? A intersecção disso tudo é o seu propósito, é o Ikigai, né? E na minha fase de vida, e aí eu, em cima disso, né, eu aprendi uma outra coisa muito interessante, né? Eu me interesso muito para entender a natureza humana, né? Por que nós somos assim? Por que a confiança é importante, né? E aí eu aprendi que a espécie humana é uma das poucas espécies em que os bebês, as crianças, convivem com os avós, né? Na natureza, o normal, né, é que quando encerra o ciclo reprodutivo, os animais morrem, né? Não chegam a conviver com seus descendentes de segundo grau, né? E raramente até os próprios filhos, né, se separam logo dos pais, né? E que o ser humano é um dos poucos em que existe a figura do avô e da avó. Eu sou avô agora, né? E aí tem uma explicação para isso, né? A explicação é a seguinte: as avós, as mulheres, né, elas, a seleção natural se deu conta, né, de que é muito mais eficiente, né, a avó ajudar as filhas a cuidarem da prole do que competir com as filhas e reproduzir mais, tá? Então, quando as filhas têm a ajuda da avó para cuidar, elas podem ter mais filhos, tá? E qual é o papel do avô? O papel do avô é ser o repositório do conhecimento, da história, e passar esse ensinamento para as novas gerações, tá? Então, eu vejo muito o meu papel hoje como sendo isso, tá? Eu acho que eu acumulei uma experiência, eu tentei aprender coisas intelectualmente
gratificantes, né? Para entender como é que o mundo funciona, para entender como é que as pessoas funcionam, né? O que é importante para se construir uma organização, né, com uma cultura que possa ser, digamos, perenizada, né? Governança, estratégia, ética, né? Filantropia, né? E eu acho que eu posso transmitir isso, né, para as gerações mais novas. Eu tenho feito isso, eu tenho feito mentorias, né? Eu tenho aceito oportunidades de gravar podcasts. Antes eu não aceitava tanto, né? Então eu tenho recebido convites de empresas que dão consultoria para empresas familiares, né? Consultorias de empresas familiares, para falar um pouco da minha experiência, né, em governança familiar, em tocar negócios que pertencem a uma família, né? Eu vejo esse como sendo o meu papel hoje, né? Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu acho que eu tenho algum conteúdo para passar, né? Eu comecei a cobrar por isso, então a questão de remuneração, e a cobrança é destinada para filantropia, né? Para as entidades que eu apoio. Tá? Então eu recebo honorários e repasso, nem passa por mim, vai direto para as filantropias que eu apoio. Tá? Então é a maneira que eu encontrei nesse terceiro terço de vida, tá? De ocupar meu tempo com propósito. Incrível. Fantástico. Teve uma vez, não lembro exatamente quem falou, mas eu escutei da boca do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Ele falava que o primeiro terço da sua vida você se dedica a aprender o máximo que você puder, né? No segundo terço você adquire a sua liberdade financeira ou liberdade de uma maneira geral. E no terceiro você contribui para a sua nação. Então, você é uma prova viva aí que vale a pena viver dessa forma. Eu não sabia que o Paulo Guedes pensava assim. Encontrei ele ontem no elevador, dei um abraço nele, né? Mas estou alinhado com o Paulo nisso também, né? além de outras coisas em comum. Legal. Mais uma pergunta nesse estilo de ping-pong aí, de perguntas mais curtas. O que você tem feito em relação ao cuidado da saúde e da espiritualidade hoje em dia? Saúde, todo dia eu dedico 1 hora e meia, às vezes até 2 horas a alguma atividade física. Legal. Aeróbico, pilates, peso, né? Espiritualidade é cuidar da alma, né? Cuidar da alma, eu danço. Que legal. Né? Eu faço dança de salão, eu faço aula de salsa, bolero. Né? Legal. Eu gosto de ouvir música, eu arrisco cantar. Né? Olha só. Eu tenho um repertório em italiano, né? Que eu gosto de cantar. Quanta curiosidade. Muito legal. E você falou é o lado B, né? É o lado B. Muita gente se surpreende, né? É fantástico. Mas é isso. Legal, acho que isso, enfim, compõe muito quem a gente é, né? De fato. E no final você falou sobre o italiano, eu lembro de uma passagem em algum lugar que eu li, você falando que a sua mãe ficou, você não aprendeu o mandarim, mas sabe o italiano? Isso aí, e sua mãe falava muito sobre manter a família muito unida, né? Entre os quatro irmãos. Vocês ainda têm uma rotina de encontro familiar, assim, além, obviamente, das rotinas profissionais ali? Eu e meus irmãos, a gente crescemos juntos, né? A gente convive muito, a gente tem muitos amigos em comum, né? A gente faz muitas atividades entre nós com amigos comuns, né? E a minha mãe
Uma das razões, né, muito frequente a gente vê famílias, né, empresas familiares, né, que acabam sumindo por desavenças, né, entre os irmãos, né, entre os herdeiros, né? E eu acho que minha mãe, com isso em mente, sempre nos estimulou, né, a sermos unidos, né? Ela fazia aquela comparação, né, com palitos, né? Ela pegava um palito, quebrava e dizia, olha, um palito é fácil de ser quebrado, né? Ela juntava 4 palitos, né, simbolizando os 4 filhos, né? 4 palitos é difícil de quebrar, né? Então vocês unidos sempre serão mais fortes, né? Genial. E então nós somos muito unidos, nível de confiança total entre nós, né? Nós temos procurações cruzadas entre nós. Eu assino pelos meus irmãos, eles assinam por mim, qualquer coisa, né? E isso também nos permite, né, fazer as coisas na velocidade que a gente faz, né? Porque cada um mora num lugar, cada um tem as suas coisas, né? Cada vez que tem uma decisão importante, a gente faz uma reunião, alinha as coisas e aí quem assina? O William assina, o Wilson assina, qualquer um de nós assina por todos, né? E felizmente, né, a gente consegue, né, com que a terceira geração tenha entre si esse mesmo tipo de ambiente de entrosamento, apesar de o mais velho da próxima geração ter 40 anos, o mais novo tem 8, 9, né? Entre eles e assim terem crescido em geografias diferentes, né? Hong Kong, Estados Unidos, Rio Grande do Sul, né? Ainda assim entre eles têm esse grau de entrosamento e confiança então isso realmente é uma conquista, né? A minha mãe tem todo o mérito por ter incutido isso em nós. Sensacional. Bom, as últimas, você já falou de alguns livros, mas antes de eu ir para a pergunta do livro, algum filme, série que você indica aos nossos ouvintes? Eu não assisto muito série, né? Eu não acho filmes. Eu assisto filmes mais por lazer mesmo. Perfeito. Né? Sim. Perfeito. Claro, tem muitos filmes que tem os que todo mundo gosta, né? Poderoso Chefão, sei lá. Eu assisti um filme muito bom que me emocionou muito. Eu não me lembro o nome, mas é sobre uma família de surdo-mudos, né? Eu comecei a assistir o filme em 10 minutos e disse, pô, tô adorando esse filme, né? Aí eu fui pesquisar e eu vi que tinha ganho o Oscar. Eu acho que ganhou o Oscar na época da pandemia, né? Eu não me lembro do filme, mas do nome. Mas vamos pesquisar. Muito bom. Assim. E se tivesse que indicar um livro, qual seria? Olha, eu acho que um livro assim que as pessoas não conhecem é essa Sociedade de Confiança, né? Aí tem Revolta de Atlas, né? Livros que me marcaram, né? Tem um chamado Humankind, que eu não me lembro o autor. Tem outro que é The Journey of Humanity, né? A Jornada da Humanidade, também, que eu não me lembro o autor. Que são livros mais recentes que eu li. Excelente. William, queria te agradecer muito. Aos nossos ouvintes, é só agradecer, antes de terminar aqui com o William, agradecer também aos nossos 2 patrocinadores, o Laboratório Tomasi, que está entre os 10 maiores laboratórios do país. Agradecer também a Loja Friends, que ajudou a gente com toda
essa decoração aqui do podcast. E o Vida Intelectual, que era um podcast quinzenal, a gente tem uma notícia a partir desse episódio. A gente tomou uma decisão, a gente está gostando dessa bagunça, dinâmica, né? E a gente tomou a decisão de fazer um episódio semanal. Então, na semana que vem, vocês vão ver um podcast entre eu e o Gustavo falando sobre o livro que o William acabou de indicar. Então, obrigado pela sua indicação. Você não sabia, mas você estava sendo o nosso primeiro convidado nesse novo formato. E para a gente é um prazer enorme ter você aqui em Vitória, ter você aqui apoiando uma causa tão nobre como o Instituto Ponte, além de ser também o Instituto Ling, o Grupo Évora, mantenedor do Instituto Líderes do Amanhã. Então, uma verdadeira fonte de inspiração para todos nós. Você quer falar aí as últimas palavras? Queria agradecer mesmo, de verdade. Acho que assim, tem sido muito bom. É sempre um papo que a gente poderia ficar aqui horas ouvindo e aprendendo, e realmente a admiração que já era enorme cresceu ainda mais depois desse papo. William, obrigado por tudo. Obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui em Vitória, tá? Vocês me recebem muito bem aqui. Vou continuar vindo. Obrigado, volte sempre. Me convidem sempre que eu virei. Perfeito. Com certeza. Convites não vão faltar. A gente se vê todas as terças-feiras agora, a partir de 11 horas da manhã, no YouTube, @BRM Podcast. Você pode também conferir cortes desse episódio aqui no nosso Instagram, também BRM Podcast. Obrigado, viu? Até a próxima terça. Até. Um abraço.